O Renato, ele disse aqui o seguinte, que ele foi fazer uma trilha e ele esqueceu de levar o repelente. E aí ele passou por uma situação complicada. E aí ele tá perguntando, existe um jeito de evitar o avanço dos mosquitos? Nesse caso, você tá no meio da trilha ali, esqueceu o repelente, o que você faz? Ai, cara, é difícil, viu? Putz, é difícil, cara. Aqui eu não sei se vocês têm esse bicho, me diga se sim. Que é ou é micuim, ou maruí, é um mosquitinho muito pequeno, que você nem vê ele direito e ele pica sempre nas dobras, assim, ó, do corpo. Cara, coça muito aquilo, né? E não tem jeito, assim, ó. Na minha visão é o seguinte, se você vai pra uma trilha, a melhor coisa que você pode fazer é cobrir todo o seu corpo o máximo que você puder. Camisas manga longa, luva é mais difícil, né? Mas enfim, se puder camisa manga longa, calça, né? Até mesmo um tênis com uma meia alta que não exponha o tornozelo. É o mínimo, entendeu? Mas tem alguns lugares que os bichos picam até pela calça jeans, assim, né? Verdade. Então, não, eu posso te falar pra você se cobrir de barro? Pode, mas você não vai fazer. Repelente não funciona muito comigo não, cara. Esse bicho continua picando. Eu lembro que eu tinha um caseiro de uma fazenda que eu ia e ele falava assim... Cara, caseiro é uma profissão que é complicado. Se o cara quiser fazer greve, não quiser trabalhar, o que ele vai? Ele vai pra rua, ele sai da casa? Não pode ficar em casa. Hoje eu não vou trabalhar, vou ficar em casa. Já tá trabalhando. Não, só uma parte, não tem nada a ver. É tipo um home office? Pode crer, né? Home office dele é fora de casa, né? Vou fazer um home office na rua. Isso. Mas, desculpa, na greve é ele sair da casa. Agora eu não tô aqui, pronto. Mas ele tinha uma fórmula mágica. Ele falava assim que nem o Satanás se aproximava. O que era? Ele pegava fumo de corda, de mascar. Colocava no álcool, deixava marinando por 3 dias e passava no corpo. Meu irmão... Não chegava ninguém. Não chega nem espírito do mal, cara. A esposa, muito menos. Não chega nada. Aí é fácil, né? Ninguém mesmo. Demônio passa assim e fala, não... Mas assim, cara, aquela história. Agora que você já sabe... Não vá sem repelente. É o ideal, né? Aqui tem muito pernilongo nessa região, cara. Muito pernilongo. Não, e virou um sofrimento, né, cara? O cara o tempo todo se batendo. Não, a gente já tentou aquele negócio elétrico, aquele negócio como chama? A planta lá? A citronela? Citronela. Não adianta. Não adianta, cara. O mundo é dos insetos, né? Né? Não é dos humanos. Né? Então eles ganham ainda. Total. É difícil, cara. Fala aí, Lênis. Aí tem mais uma pergunta aqui, que é o seguinte, a Carla, ela tá perguntando se, assim, eu me perdi no meio da mata, o que eu devo procurar primeiro? Abrigo, água ou comida? E agora, hein? Vamos lá, você tem algumas regras importantes, né? Primeiro fala pra gente, dentro dessa pergunta, qual que é a média que você consegue sobreviver sem água, sem comida ou no Tem uma regra, agora só porque a gente tá falando, eu não vou lembrar exatamente... Eu vou chutar aqui. Não, qualquer coisa ele pesquisa no... Mas a regra dos 3 minutos. Das regras dos 3. Que é tipo assim, 3 minutos sem ar. Certo? Deixa eu lembrar. Aí são 3 horas sem abrigo em condições climáticas extremas. Né, na neve, coisa do tipo. 3 dias sem água e 30 dias sem comida. 30 dias sem comida a gente aguenta? No regaço aguenta. Você vai estar... quase morto, mas aguenta. Tem uns caras que ficam o náufrago que conseguem. Uma alimentação marginal ali, o cara consegue, né? Mas a regra básica, antes de mais nada, é água. Depende do clima. Se você está num ambiente de neve, você precisa procurar abrigo. Porque assim, você tem 2 grandes inimigos iniciais numa situação de emergência. Desidratação e temperatura. São as 2 coisas que podem te matar muito rapidamente. A primeira... vem pelo quê? Desidratação é porque, imagina, você tá perdido, provavelmente você vai começar a andar que nem um louco, vai começar a transpirar, vai ficar com sede, né? A desidratação te começa a deixar fraco, né? Se tiver quente, que nem você tá numa mata, né, fechada, numa Amazônia da vida, nossa, lá é muito você vai quente. transpirar litros e litros de água, você vai secar. Você tá basicamente se desidratando, é uma uva passa, caramba, né? Toda sugada. Então, numa situação como essa, a água é uma prioridade máxima, né? Agora, se você está num ambiente de clima extremo, é o abrigo. Né? Mas geralmente esses 2 pontos são os principais. Em situações de Brasil, procura por água. Esse é o principal. Acho que é a prioridade máxima. Mas aquilo que você falou, tipo, você não tem nada para filtrar água, como você tem certeza ou não tem certeza que ela tá boa? Existem algumas técnicas que você pode usar para diminuir o risco. Né? Você pode sim fazer um filtro natural? Pode. Mas as chances são pequenas. O que você pode fazer é ferver água com pedra quente. Se você tiver fogo,
né? Você pode muito bem, por exemplo, pegar folhas de bananeira, criar uma cumbuquinha, né? Dobrando uma em cima da outra, fazendo um buraco no solo e forrando com folhas, por exemplo, né? Você vai encher aquilo de água, você pega uma pedra que você deixou no meio do fogo por muito tempo e joga na água. Ah, tá. Aí você ferve a água por conta da pedra. Entendi. Né? É uma possibilidade, se você não tiver panelas, por exemplo. Mas, novamente, é muito irreal porque você já vai ter que fazer o fogo antes e já é mais difícil, né? Então, você pode, talvez, né, encontrar a possibilidade de uma água bem corrente, porque quanto mais parada a água, maior a chance de ela estar com acúmulos ali. Entendi. Né? Essas águas que você vê no meio da mata, aquela corredeirinha assim, dá pra beber, porque eu já bebi essas coisas. Que não dá pra saber, né? Assim, é uma aposta, cara. É o quê? É animal morto? O que mais pode ter de problema? Fezes de animais, qualquer coisa. Putz. Porque você imagina que você tá bebendo água aqui, mas você não sabe qual caminho que ela percorreu desde a nascente. Ela não vai limpando, né? Pode ser que sim, pode ser que não. É uma aposta, entendeu? Não dá pra ter certeza, né? Hoje em dia existem aquelas garrafas com filtros que são maravilhosas, pô. Né? Essas garrafas, elas filtram 99,9% das bactérias, né? Pode chegar ali na água suja pra caramba e dá-lhe. Vou pegar isso daí, não sabia. É maravilhoso, cara, maravilhoso. E uma cachoeira, dá pra beber a água da cachoeira? É o mesmo problema. Mesmo problema. Você entende que... Depende do que tem atrás. Exato. Aí vai que tem muito disso, tá? Estou na natureza, aí o cara não sabe, mas ali em cima tem uma batedouro de porco. Putz. Entendeu? Não, eu tô aqui no meio do mato, essa água é limpa. Não. Então, os seres humanos são bons em poluir as coisas, né? Então, muitas vezes você acha que você tá num lugar virgem, mas não tá. E até mesmo a água que vem direto de uma nascente talvez não seja potável. Né? Talvez ela seja salobra, tem um monte de outros problemas, enfim. Às vezes você vê os caras nesses programas bebendo água barrenta. Mas você vê no programa, né? Ah, tá. Não é à toa que a maior luta contra o sofrimento da humanidade é a falta de água potável. Exato. Né? É o que mais mata por cólera, por diarreia, por tifo, né? Por que você falou que ter diarreia é mortífero nesse Primeiro caso? problema, desidratação. Ah, tá. Né? Como nós sabemos muito bem que a diarreia ela tem uma capacidade de tirar bastante água de você. Nossa, se em tem. pouco tempo. É um Hadouken que você dá com o toba, Hadouken inverso. É complicado, cara. Mas geralmente, em situações de sobrevivência, o que derruba o cara são as coisas básicas. Né? Ele falha no básico, e aí um erro vai se acumulando em cima do outro, e quando ele vê, ele... Quando você tá num, deserto, essas coisas, muito sol, também. Dá pra morrer também, né? Pela desidratação, pela insolação. Insolação, né? Cara, nós somos muito frágeis, cara. Né? Demais, cara. É porque, como eu falei, né, os confortos de um ambiente urbano te dá uma percepção de que você é demais. É porque você tá sempre bem. Mas quando você vai para um ambiente mais de mato, e eu não tô dizendo sobrevivência, quando você vai pra uma chácara, já é. Cara, você já percebe que não é por aí, pô. Se você ficar no sol que nem um louco, você se queima inteiro. Né? E você percebe que nós somos muito frágeis. E manter a nossa química balanceada e nosso sistema funcional, a homeostase, né? Ela é difícil, pô. Né? Nós somos seres muito sensíveis. E é um milagre o que nós fizemos até hoje para manter tanta gente viva por tanto tempo, né? Também acho. Talvez estejamos a ponto de perder isso. Fala, zumbis. Fala, Lenice. A Laura, ela falou que o seguinte, que ela estava assistindo a um desses programas, né, de televisão que fala sobre sobrevivência e tal. E aí ela viu alguém dizendo que se você estiver perdido no mato, você procurar um rio e seguir a direção desse rio para encontrar alguma coisa. É correto isso? Sim, é correto. Porque geralmente civilização, pessoas, comunidades sempre se agrupam perto de fontes grandes de água, né? Os pequenos rios vão levar a grandes rios que levam a uma civilização. Geralmente na borda de um grande rio você pode encontrar, tem muito mais chance de encontrar uma civilização na borda de um rio do que no meio do nada. Exato. Né? O problema que não te contam é que seguir um rio é muito difícil. É mesmo? Porque a borda de um rio geralmente é muito acidentada. Então o seu progresso é muito lento. Né? Você vai ter que ficar escalando barranco e subindo, e é terrível subir. Uma borda de rio, especialmente no meio do mato, é muito cansativo de seguir. Só que se você não tem mais nada, é melhor do que nada. Né? Dizem que para quem não tem nada, metade é o dobro. Exato. Então, sim, a água vai te levar muito provavelmente para uma civilização, exceto em casos muito específicos, né? Você dá lá, sei lá, olha, achei o rio Amazonas. Pô, mano, vai ter que rodar centenas de quilômetros, né? Não faz sentido, né? Exato.